Olá, 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 meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de consultoria virtual, nós iremos falar sobre os corpos, a beleza e como o nosso ideal de beleza é transformado de acordo com o período de tempo ou a geração onde vivemos e também como nós devemos aceitar e abraçar o nosso próprio corpo, apesar que a sociedade apenas mostra um tipo de corpo por vez. Hoje em dia nós temos um pouquinho mais de diversidade e nós devemos sim nos abraçar, nos amar, não importa qual o ideal de beleza da sociedade, porque isso realmente muda. Então, para começar, eu queria falar um pouquinho sobre os corpos e a história e a arte. Eu não sei se você sabe, mas eu amo arte. Eu acho a arte uma coisa maravilhosa. E através da arte a gente vê essa mudança de como o corpo humano é enxergado. Uma das primeiras estátuas encontradas foi uma estátua do período paleolítico que mostra um corpo feminino, o ideal do corpo feminino. E essa estátua é chamada Vênus impúdica ou Vênus impudica. Isso quer dizer a Vênus imodesta, ou daqui para nós, a Vênus sem vergonha. Essa Vênus mostra um corpo muito voluptuoso, um corpo cheio de carne, um corpo de uma mulher provavelmente bem acima do peso, se não obesa, mas que demonstra toda a fecundidade em sua curva. Ela claramente mostra uma mulher que é fecunda, uma mulher que teve filhos e demonstra esse ideal da Vênus, da deusa, que é a deusa do amor, mas também da fecundidade. E como a fecundidade, ela é importante na sociedade. Então, essa foi a primeira imagem, uma das primeiras imagens de Vênus. E essa Vênus não nos influencia tanto hoje em dia, porque quando nós falamos de Vênus ou Afrodite, a gente vai, nossa mente vai para as imagens de Vênus e Afrodite clássicas. E a Afrodite e Vênus clássica, ela é uma mulher com um corpo delgado, não tão cheio de curvas, apesar que ela tem algumas curvas, mas você pode ver que é um corpo não é um corpo de cinturinha de violão, como a gente vê o ideal brasileiro. É um corpo mais estreito, mais reto, com algumas curvas, mas que demonstra um corpo que foi tonificado. Mostra a fecundidade, a fertilidade, mas também a atividade, que iam juntas. E os corpos femininos da época clássica, eles eram muito influenciados pelo corpo masculino, porque o corpo masculino, o ideal de beleza masculino, era um corpo tonificado, um corpo marcado pelo esporte, pela atividade, era um corpo musculoso. Então, são dois corpos que vão juntos. Você vai ver que a transformação dos corpos, elas sempre caminham juntas. O corpo feminino, ele geralmente ele combina com o corpo masculino. Quando a gente vai para a Renascença, os corpos femininos, eles são afilados. O corpo feminino, ele é um corpo quase assexuado, com seios pequenos, mas o corpo é um corpo bem longíneo. Mas apesar de ser longínquo, você vai notar na maioria das pinturas da Renascença que as mulheres são pintadas com uma barriguinha, pois é uma gordurinha localizada no abdômen baixo. Isso era uma representação de novo da fertilidade. Daí a gente vai para a parte do rococó, do período barroco, onde as mulheres eram bem voluptuosas, cheias de carne. As mulheres de Rubens, por exemplo, Peter Paul Rubens, você vai ver que as mulheres são bem reconchuchudinhas, bem carnudas. Você vê até a pintura de celulite nas modelos de Rubens. A mesma coisa você vê no Rococó, que as mulheres de Fragonard eram mulheres também cheias de carne, cheias de vida, com a pele macia e cheias de curvas, muitas curvas. E isso você vai ver na história, com a evolução da arte. Quando chegou o século XX, a nossa
nosso ideal de beleza, ele muda muito rápido. A cada 10 anos existe uma moda diferente de beleza. Então, na década de 80, o ideal de beleza eram mulheres altas, finas, com um corpo bem longínquo, um corpo que fica muito bonito vestido, um corpo sem muitas curvas, sem muitas distrações, bem longo, bem fino, que são as supermodelos. Hoje em dia, você vê que o corpo feminino ele está voltando às curvas voluptuosas das Vênus. Você vai ver no Instagram com a Kardashian, com tantas coisas, as mulheres são bem curvilíneas, existe um corpo bem de violão, ou hourglass, ampulheta, é um corpo bem de violão, uma ênfase no quadril e nos seios, a cintura muito pequena, e isso mostra o ideal de beleza atual. Mas o bom é que hoje em dia, apesar que temos sempre um ideal de beleza, hoje em dia existe mais diversidade de ideais de beleza. Você vai ver hoje em dia que existem ainda existem as modelos do Instagram, existem modelos plus size. Então hoje em dia existe mais uma abertura para diversos tipos de beleza. Eu acho que a humanidade está evoluindo para que as pessoas se aceitem como elas são, não é? Então, eu queria dar isso no começo, que eu acho muito interessante. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo mostrando passo a passo a evolução dos corpos de acordo com a arte. Eu acho isso bem legal, porque vocês sabem que eu amo arte. Então, o corpo, tanto feminino quanto masculino, o biotipo ele é dividido em 3, tá? Então, existe o biotipo ectomorfo, o endomorfo e o mesomorfo. O ectomorfo é o corpo que é bem alongado. As fibras musculares são alongadas. O corpo ele é mais estreito. A caixa torácica é mais estreita. O quadril é mais estreito. Os corpos, os membros, os braços e as pernas são alongados. E as pessoas que são ectomórficas, os ectomorfos, eles são pessoas que não ganham peso ou massa muscular com facilidade. É aquela pessoa naturalmente magra. Existe sim, de fato, uma pessoa que é naturalmente magra. O biotipo daquela pessoa é magro. Então é alongado, difícil de ganhar massa, difícil de ganhar gordura. Tem também o endomorfo. O endomorfo é o outro lado. O endomorfo tem um corpo menor em comprimento e mais largo. Então, os ombros são mais largos, as juntas são mais largas. Você vai ver que o quadril é mais largo, a caixa torácica é mais larga, o corpo inteiro é mais largo. E esse corpo sendo mais largo, ele é um corpo que a pessoa tem a capacidade de ganhar gordura e também ganhar massa muscular mais fácil, mas ganha bem mais fácil mesmo. E, geralmente a gordura, a pessoa engorda com facilidade. É o endomorfo. E o mesomorfo é o corpo, o biotipo, digamos assim, ideal. É aquele biotipo que está no meio. Então, é um biotipo que não é tão alongado, não é tão achatado, tem uma largura ideal, mas também que consegue manter o corpo. Ele pode ganhar massa muscular, pode ganhar massa gordurosa, mas é mais fácil de manter o corpo. Tanto ganha quanto perde peso com facilidade. Esse é o mesomorfo. Esses são os biotipos de acordo com a medicina e a biologia. Mas de acordo com a moda, com o vestir-se, com a arte, existem vários tipos de corpos. Então, os tipos de corpos que podem ser, você tem o triângulo, normalmente, triângulo. O corpo triângulo, ele é o corpo onde os ombros e o quadril, o ombro é mais estreito que o quadril. Para você saber o seu tipo de corpo, você vai ter que ter 3 medidas. Você vai medir os seus ombros, então, da pontinha do ombro até o da pontinha. Você vai medir a sua cintura e você vai medir o quadril. Com esses 3, você vai descobrir que tipo de corpo você tem. O corpo triangular, existe uma proporção. Então, o ombro é mais estreito do que a cintura e é mais estreito do que o quadril. É um corpo triangular.
Então, o corpo triangular, se você quiser fazer com que esse corpo seja mais harmonizado, ou seja, existe uma harmonia entre os pontos do corpo, o ombro, a cintura e o quadril, e a harmonia que nós queremos é que a cintura seja o menor ponto, porque no nosso ver, a mulher, o corpo feminino, tem que ser um corpo com a cintura marcada. Apesar que isso é apenas na nossa sociedade. Existem outras sociedades que acham que isso não precisa, mas na nossa sociedade a harmonização é sempre para trazer um corpo o mais violão possível, o mais hourglass possível, mas não tão hourglass. Então, se você tiver o corpo de retângulo, você vai precisar colocar volume nos seus ombros. Então, roupas que tenha mais volume no ombro, uma roupa com babados no ombro, ou que tragam mais estreito, mais fino na parte do quadril, para não aumentar tanto o quadril, seria o ideal. O meu corpo é o oposto do triângulo, é o triângulo invertido. Eu tenho naturalmente o ombro mais largo do que a cintura e mais largo do que o quadril. E o meu quadril é o ponto mais estreito, mais fino. Então, o que fica bem em mim? O que fica bem em mim, se eu quiser harmonizar para o hourglass, para o corpo de violão ou corpo de ampulheta, eu preciso colocar volume no quadril. Então, se colocar roupas bem coloridas no quadril, colocar frufus e texturas na parte do quadril, marcar um pouquinho mais a cintura, comprar roupas que geralmente são em V, apesar que eu não gosto de roupa em V, eu não gosto de decote, mas se você quiser afilar, você pode usar decote, que afila, traz o olho para o centro e vai afilar o seu ombro, ou usar roupa que mostre o ombro, ou se você tiver os braços mais finos, se tiver o braço um pouquinho mais gordinho, você vai cobrir o braço com uma cor só, para trazer a harmonização. E se você não quiser, meu amor, aí você pode também, muito bem, tem vários modelos e várias pessoas lindas que usam roupas mesmo que para mostrar mesmo o tipo de corpo. Então elas mostram mesmo que os ombros são abertos e fortes, elas gostam de mostrar isso. Então você pode também fazer a mesma coisa. Estou apenas dando dicas para o que geralmente eles falam para você harmonizar, tá? Tem o corpo retangular. O corpo retangular é onde existe uma harmonia entre os 3 pontos: ombro, cintura e quadril. O corpo retangular é o corpo da modelo. Se você olhar, a maioria das modelos, elas são bem altas, bem finas e são retangulares. E isso demonstra que às vezes, não às vezes, a maioria das vezes, você vê um corpo, as pessoas acham, meu corpo tem esse formato porque eu tô acima do peso. Se eu emagrecer, aí eu viro um corpinho de violão. Não, você não vai virar um corpinho de violão, você vai virar o seu corpo base, o seu corpo, o formato do seu corpo natural. A modelo é um exemplo disso. As modelos não têm gordura, mas você vai ver, quase não tem gordura, né? Porque a mulher é fina, fina, fina. Se você vai ver que o corpo delas é bem fininho e elas não têm a cintura bem definida. O corpo ainda é retangular. O corpo retangular é um corpo que você coloca qualquer tipo de roupa nele e ele fica harmonizado, porque você pode destacar qualquer outro ponto usando truques de roupa. É por isso que os estilistas gostam tanto de modelos finas com corpo retangular, porque é um corpo que é quase um cabide. Ele é ótimo para colocar roupa. Aí nós temos o corpo de ampulheta ou hourglass, ou corpinho de violão, que é onde o ponto mais fino é a cintura. E esse corpo é o corpo idealizado por Hollywood, pela mídia, é o corpo feminino, que mostra assim as curvas no locais certos, é o corpo que é o corpo da mulher deusa, digamos assim, de Hollywood, a diva. Você vai ver que a Jane West, a Mae West, mostrava esse corpo de violão. Você vai ver durante o New Look da Dior, também tem esse corpo de violão. Por anos as mulheres usaram o corset para ter esse corpo de violão. As primeiras experiências com o Photoshop na era victoriana eram para pintar uma cintura bem fininha nas mulheres.
E a cintura fina é tipo um ideal. A cintura de wasp waist, que é a cinturinha assim de uma abelha, sabe? De um marimbondo. É uma cinturinha pequenininha. E essa cintura pequena é um ideal que hoje em dia a gente vê também. Hoje em dia as mulheres fazem cirurgia, tiram a gordura da parte abdominal, colocam no bumbum, no quadril ou nos seios para fazer aquele corpo de Hourglass. Então, o corpo de Hourglass, ele é o corpo mais celebrado, digamos assim, por Hollywood, pela nossa mídia, mas tem várias pessoas que têm o corpo de Hourglass e não gostam. Se você não quiser mostrar tanto as suas curvas, você pode colocar roupas que não destacam tanto a cintura fina. Outro corpo também que eu acho interessante é o corpo em formato de diamante. O formato de diamante é o corpo onde os ombros são estreitos ou finos, o quadril também ele é fininho, mas a cintura ela é mais larga, então o ponto mais largo é a cintura. Então o diamante ele é assim, ele é como se fosse dois triângulos um em cima do outro. Então o corpo de diamante, a cintura é a parte mais larga. Então para harmonizar esse corpo, você tem que colocar mais volume no ombro e mais volume no quadril para harmonizar o corpo, né? Outro corpo é o maçã. O corpo maçã, ele lembra o corpo do tipo diamante, mas não tão drástico, não é tão evidente. É um corpo mais harmonioso, mais redondinho e é um corpo que, para ser harmonizado, você precisa trazer linhas retas. É um corpo que tem muita curva, tem muita feminilidade. Então, para quebrar isso, você traz linhas retas. Você vai colocar roupas na diagonal ou roupas na vertical, com listras na vertical. Você vai colocar roupas que não são tão volumosas para trazer um pouquinho, diminuir, trazer linhas retas para o corpo, para esse corpo em formato de maçã ficar um corpo com linhas, mostrar linhas, porque ele é muito curvado. Então, uma roupa que fica linda em mulheres com corpo de maçã seria aqueles vestidos que ele é cruzado assim, sabe? Que é o wrap dress, que é um vestido que você cruza ele, você veste ele e enrola, dá um lacinho. Esse tipo de vestido fica lindo, porque ele vai trazer as linhas, quando você faz o wrap, as linhas diagonais vêm direto para o meio do corpo. Então, vai trazer o seu olho para o meio. Quando você traz o olho para um ponto, você vai diminuir opticamente aquele ponto. Então, diminui o ponto. Fica lindo, 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 lindo. E é um corpo assim que a gente vê muito agora nas plus size. A gente vê como é um corpo que pode ser vestido de forma linda se você fizer sua pesquisa e se você realmente amar o seu corpo, meu amor, porque o seu corpo foi Jesus que te deu. Se você tiver um corpinho de maçã, seja uma maçã deliciosa, tá bom? Muito gostosa. E o outro corpo é o corpo de pera, que eu acho uma graça, porque quando eu era jovem eu queria muito ter um corpo de pera, porque eu sempre achei bonita a mulher que tem a cintura fina e tem aquele quadril bem largo, que o corpo de pera é o corpo que era muito aplaudido pelo brasileiro. O brasileiro sempre gostava daquele corpo com as curvas bem proeminentes na parte do quadril. E quando eu estava crescendo, eu vinha tantas minhas amigas dizendo: ai, eu tenho horror ao meu quadril, eu acho meu quadril tão largo, eu acho o quadril largo feio, eu acho o quadril largo lindo. E esse corpo você vai ter, para você harmonizar um pouquinho mais, você vai trazer mais volume, que nem o corpo do triângulo. Você vai trazer mais volume para a parte de cima. Então, o que eu queria fazer com esse vídeo é explicar que cada corpo é um corpo, que os corpos são bonitos, que você pode vestir o seu corpo de uma forma que você vai trazer harmonia, que você vai trazer uma forma assim de adaptar o seu corpo para os parâmetros da sociedade moderna, mas também é uma forma de você aceitar o corpo que você tem. E para mim é muito difícil, porque eu sempre quis ter o corpo assim que a mídia falava, por exemplo, o corpo de Hollywood, aquele corpo da cintura fininha. Eu já usei aquele negócio de cinta,
já usei corset, já usei tanta coisa para tentar ter a cintura fina, mas o meu corpo não foi construído dessa forma. Deus não me fez dessa forma. Então, eu acho que o que eu queria trazer com esse vídeo é a consciência que cada corpo é um corpo. Que o corpo, se você nasceu com um corpo retangular, você pode ganhar peso, você pode perder peso, você pode fazer o que você quiser. O seu corpo vai continuar retangular. A única maneira que você vai how can I say? Change, mudar o seu corpo é através de cirurgia plástica que as pessoas fazem hoje. Mas para que isso? Abrace o seu corpo. Você tem um corpinho de maçãzinha, seja uma maçãzinha deliciosa. Você tem um corpinho como o meu, que muitas pessoas acham que é o corpo mais feio, que é o que tem o retângulo invertido, e eu sofri muito crescendo, porque as pessoas falavam que eu tinha o quadril muito fino, as pernas muito finas e tudo, um corpo mal feito. Eu acho que quando eu comecei a olhar o meu corpo e me abraçar e ver esse corpo, procurar o corpo na mídia e ver que tem pessoas que são lindas, maravilhosas, que têm um corpo com a estrutura igual à minha. Não é obrigado você ter um corpo de violão para ter um corpo bonito. O que faz o corpo bonito é a sua aceitação e o fato que você está vestindo o seu corpo de acordo com aquilo que você quer. E abraçando o seu corpo, e não colocando uma roupa que vai ficar linda no corpo A, B ou C, mas não vai ficar linda no seu corpo. Então, o bom é a gente se medir, ter consciência, se analisar de forma de coração aberto, na frente do espelho e observar. Eu tenho um corpinho de violão, vou vestir para violão. Tenho um corpinho de pera, vou vestir para pera. Tenho um corpinho de triângulo, vou vestir para triângulo. E vou ficar linda e maravilhosa. E a mesma coisa para os homens. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho. E se lembrem de se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.